O que está acontecendo hoje? Vou dar exemplo de medicina. Serão necessários bilhões e bilhões de investimentos em robótica. Será que o sistema público tem capacidade de fazer esse investimento? O sistema de saneamento, por exemplo. Se 100 brasileiros estão sem água e esgoto, será que o sistema público, pagando 300, 400, 500 bilhões por ano de juros sobre a dívida, será que ele tem capacidade de fazer esse investimento também em saneamento? Ou será que quando você permite, com a mudança, por exemplo, no marco do saneamento, você permite investimentos privados em saneamento? Vamos nos complementar, investimentos públicos e privados também, naquela prioridade. Então, isso é importante, essa mentalidade. O Hayek é interessantíssimo exatamente porque ele é uma confissão de humildade intelectual, dizendo assim, olha, nós não conhecemos tudo, não adianta entregar tudo para um planejador central, ele não conhece. Eu falei isso muito quando estava no governo, eu falei, a gente não conhece tudo, a gente precisa justamente, eu falava, mais Brasil, vamos descentralizar. Vamos transferir recursos para governos estaduais, mais municípios, mais estados, transfere um pouco mais para eles, porque o Brasil, descentralizadamente, vai funcionar melhor. Tem alguns investimentos que são centralmente planificados, são melhores. Por exemplo, vamos digitalizar o cidadão brasileiro. Ok, nós fizemos o governo digital. Nós digitalizamos, distribuímos as transferências de rendas e tudo, mas eu não quero entrar muito em política. Eu acho que o importante aqui, o Brasil está muito acima dessas nossas diferenças, porque nós somos todos brasileiros. Então, o importante é que a gente possa usar uns conhecimentos dos outros. Eu tinha, com economistas que eram de esquerda, mais jovens, excelentes relações. Nós trocávamos ideia. Eles falando dos problemas sociais que eles viam e nós falando da tecnologia necessária para resolver aquilo. Porque basear o socialismo como doutrina econômica é absolutamente medíocre. Não é ciência mesmo, é um arremedo mecanicista de baixíssima qualidade. Todas as previsões estavam erradas. Todas as previsões estavam erradas. Inclusive, derraparam para formas totalitárias que nenhum dos sonhos grandiosos e humanistas dos iniciais formuladores, nenhum desses sonhos foi realizado assim. Ao contrário, foi um desastre. Muita gente morreu, mais de 100 milhões de pessoas morreram, entre os que tentaram implementar e os que se organizaram para resistir. Então, esse ambiente, nós já devíamos ter deixado isso para trás. O Hayek, inclusive, no Caminho da Servidão, ele tem lá, né, o argumento dele que eu acho muito interessante, que é basicamente, você pode começar com boas intenções, mas se no final você tem tanto poder assim centralizado, o prêmio é tão grande, né? E vai ter tanta gente disputando, que o cara menos ético tem muito mais chance de levar esse prêmio. Sim. E no final tudo vai depender dele. Mas aí eu tenho uma pergunta, até pensando em futuro. Porque se você pega uma economia planificada, com um planejador central, sendo que nós temos pouca capacidade, não conhecemos tudo, ela é impossível. Só que a gente está entrando agora, e por isso eu te perguntei de inteligência artificial, nessa era da superinteligência. Hoje, se a gente pega o ChatGPT, que é aquilo que a gente tem de conhecido, que é mais avançado, ele é bem mais inteligente que um ser humano médio, digamos assim. E como ele evolui muito rápido, a gente fez um episódio aqui falando sobre evolução de inteligência artificial. E está evoluindo, dobrando de capacidade a cada mais ou menos 3,8 meses. Então já deixou a lei de Moore lá para trás, né? De maneira que hoje ele é inteligente que uma pessoa, mais inteligente que uma pessoa média. Daqui a alguns meses, mais do que uma aldeia. Daqui a mais alguns meses, mais do que uma pequena cidade. Você bota alguns anos, a gente chega no nível de evolução que vai ser uma inteligência única, centralizada, mais inteligente do que toda a humanidade. Será que nisso a gente poderia ter uma economia planificada, planejada por uma IA? Ou nem assim, na sua opinião? Não, eu não acho. Eu acho o seguinte, você vê que quando nós falamos quando você falou pela primeira vez nisso, eu disse que eu mencionei a robótica, a medicina robótica. Da mesma forma, isso vai acontecer na educação, isso vai acontecer. Nós vamos usar toda essa inteligência artificial e todos esses métodos auxiliares vão nos ajudar muito do ponto de vista de distribuição de conhecimento.
distribuição de conhecimento. Mas exatamente como essa busca da verdade é eterna, eles podem até simular vários experimentos. Como é que seria se os países fizessem isso ou fizessem aquilo? Só que nós somos humanos, nós somos fundamentalmente humanos, nós somos um escape da natureza. Nós somos... o Rousseau dizia que nós éramos originalmente bons e nos corrompemos. Eu acho que isso é um erro. Essa visão de que nós éramos bons e nos corrompemos com a civilização é um erro brutal, de novo, intelectual. É um erro intelectual dramático. Para mim é o contrário. Nós somos uma espécie que evoluiu, que está melhorando e que está se sofisticando e com desafios crescentes. Por exemplo, nós transformamos todo o potencial de conhecimento que veio da Revolução Científica, nós transformamos em uma superpopulação. A população do mundo ficou durante 1000 anos em torno de 200 milhões. Era um pouquinho maior, um pouquinho pior, tinha uma guerra. A Europa ficou ali. Aí, de repente, grandes descobertas, né, que foram as Américas, aí, ao mesmo tempo, a Revolução Científica, o avanço democrático, inclusive, o avanço às monarquias, primeiro constitucionais, depois às democracias propriamente. São instituições que nós estamos desenvolvendo há séculos, há milênios. Péricles era a democracia 2.500 anos atrás na Grécia. Então, nós estamos falando aí de milênios. São 2 milênios e meio, são 25 séculos, né? 10 séculos no milênio, mais 10 e mais metade. Quer dizer, para desenvolver uma democracia que é sensível a essas aspirações nossas, onde tem lugar para todo mundo. A esquerda chega e tem as nobres intenções, olha, eu quero fazer isso, aquilo, aquilo outro. Sim, mas precisamos produzir. Você não pode desorganizar a produção em nome disso, porque senão vai morrer todo mundo de fome. Então, espera aí, vamos ver como é que a gente atende essas nobres aspirações, mas respeitando os limites tecnológicos, os limites, inclusive, individuais nossos, os nossos direitos também.